Bom dia, turma. Vamos falar hoje do movimento uniforme. Então, o que a gente precisa saber do movimento uniforme? No movimento uniforme, a velocidade ela é sempre constante. E isso significa que a aceleração ela vai ser nula, ou seja, a aceleração é zero. Por quê? A aceleração em física ela é a mudança de velocidade. Então, se a velocidade ela não aumenta e nem diminui, a aceleração ela vai ser zero. Só para a gente relembrar, o que é a velocidade dentro da física? Ela vai ser o deslocamento escalar dividido pela variação do tempo. Então aqui a gente vai rearranjar essa fórmula, tá? Para poder trabalhar agora com o espaço final e o espaço inicial. Aqui, se a gente fizer uma multiplicação cruzada, a gente vai ter o deslocamento escalar na frente, que ele vai ser igual à velocidade vezes a variação de tempo. Mas aqui à frente, a gente vai ter o deslocamento escalar desmembrado no espaço final menos o espaço inicial. E a variação de tempo também desmembrado em tempo final e tempo inicial. Se você observar aqui, a gente vai estar passando o espaço inicial para o segundo membro dessa equação. Então, ele que era negativo ficou positivo. E aqui a velocidade vai multiplicar tanto o tempo final como o tempo inicial. E a gente vai ter isso aqui. Tá? O que vai acontecer? O tempo inicial ele vai ser zero. Tá? Por que o tempo inicial vai ser zero? Porque a contagem de todo o tempo começa com zero. E como o tempo inicial é zero, se eu multiplicar pela velocidade, isso também vai dar zero. Então, esse termo aqui, ele vai desaparecer e vai ficar somente essa fórmula aqui. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo final. Tá? Então, agora que a gente já detém a fórmula do movimento uniforme, a gente vai partir para um probleminha. Então, aqui nós temos um móvel, tá? Que ele começa o seu percurso no espaço menos 15 metros e termina o seu percurso no espaço 30 metros. Então, a gente tem essa seguinte tabela aqui. Tá? Essa tabela está mostrando os instantes e o deslocamento escalar desse móvel. Então, se a gente observar, nós temos o instante 0 segundos, ou seja, vai ser quando ele estiver em repouso, ele vai estar no deslocamento menos 15. Então, antes dele ligar o carro, ele já está no deslocamento menos 15. Começou a andar com o carro. Então, após 1 segundo, ele está no deslocamento menos 10. Após 2 segundos, ele está no menos 5. Após 3 segundos, ele chegou no marco zero. 4 segundos, ele já está no 5 metros. 5 segundos, ele está no 10 metros. 6 segundos, ele está no 15 metros. 7 segundos, ele está no 20 metros. 8 segundos, ele está no 25 metros. E 9 segundos, ele está no 30 metros. De acordo com essas informações, ele quer que você determine se o movimento é uniforme e quer que justifique. Ele quer que você classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. E ele quer que você determine a função horária do espaço escalar para esse movimento. Lembrando que a função horária é essa nossa formulazinha aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ele é um movimento uniforme? Sim. Por que ele vai ser um movimento uniforme? Se você observar aqui, ele vai estar percorrendo 5 metros a cada segundo que passa. A gente consegue ver isso aqui com mais nitidez a partir do marco zero. Então, olha só, aumentou 1 segundo o tempo, de 3 para 4, e a distância percorrida foi de 0 para 5. Então, foi 5 metros. Aqui é a mesma coisa, ó, de 4 para 5 aumentou 1 segundo, e de 5 para 10 aumentou 5 metros. Então, ele percorre 5 metros a cada segundo. Observa, ó, menos 15 mais 5, menos 10. Menos 10 mais 5, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. E 20 mais 5, 25. E 25 mais 5, 30.
É sempre 5 que ele percorre. Qual vai ser a justificativa? Tá vendo aqui, ó? Ele vai ser um movimento uniforme porque o móvel percorre deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais. A cada 1 segundo ele percorre 5 metros. Então, letra B. O movimento vai ser progressivo ou retrógrado? Ele vai ser progressivo porque os valores do espaço escalar aumentam com o tempo. Então, a gente consegue ver aqui, ó. Lembra quando a gente estudou sobre os movimentos? Aqui ele está seguindo a direção do sentido positivo. Então, o que vai acontecer? Ele está saindo do espaço escalar negativo e ele está aumentando quando ele vai para o positivo, tá vendo? Então, ele começa no menos 15 e termina com 30. Então, ele aumenta os números, sai do negativo e vai para o positivo. Então, toda vez que isso acontecer, ele vai ser progressivo. Ele seria retrógrado se ele estivesse fazendo um movimento contrário, saindo do positivo e indo em direção ao negativo. Ou seja, o espaço escalar estaria diminuindo, tá? E para finalizar, como que você vai determinar a função horária? Então, para a gente determinar a função horária, a gente tem que calcular primeiro a velocidade desse móvel. E a velocidade desse móvel a gente vai calcular usando a fórmula da velocidade. Então, ó, velocidade vai ser deslocamento dividido pelo tempo. Então, a gente vai pegar 2 deslocamentos e 2 intervalos de tempo. Aqui eu trabalhei com o primeiro e o segundo intervalo de tempo, o primeiro e o segundo deslocamento. Então, ó, lembra que é final menos inicial? Então, o segundo deslocamento, que vai ser no espaço de 1 segundo, e o primeiro, que é no 0 segundo. Então, final menos inicial. Como o primeiro é negativo, como o segundo é negativo e o primeiro é negativo, a gente tem que colocar o sinal de menos. Então, ó, menos 10, o menos da fórmula e o menos do espaço. Então, menos 10 menos menos 15, e embaixo 1 menos 0. Vou fazer a regrinha de sinais aqui, então vai ficar menos 10 mais 15, e embaixo vai dar 1. Menos 10 mais 15 dá 5, 5 dividido por 1, 5. Então, a minha velocidade é de 5 metros por segundo. Agora que eu tenho a velocidade, eu vou para a função horária. Então, a minha função horária é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O espaço inicial, eu volto na tabelinha e vejo, ó, o espaço inicial é quando o tempo é 0 segundos. Então, o meu espaço inicial é menos 15. E a velocidade eu calculei. Então, a minha velocidade é 5, que eu encontrei aqui, e o meu espaço inicial é menos 15, então eu substituo. Aonde tem o espaço inicial, que é o S0, eu vou botar o menos 15. E aonde tem o V de velocidade, eu vou botar o 5. E aqui está montada a minha função horária dessa situação.